essa noite nós queremos estudar sobre uma mulherzinha difícil, que literalmente dominou todo o tempo ali no Reino do Norte. Ela foi trazida pelo sogro para o filho. Onri era o sogro, o filho era Acabe. E essa mulher quase destruiu Israel. E como nós vamos ver na próxima semana, ela quase destruiu o reino de Judá. Uma loucura. Eu convidei uma evangelista que eu gosto muito de ouvir. Ela tem uma palavra muito boa. Ela está há muito tempo estudando sobre Israel. E dividi esse ponto com ela para quê? Para que eu pudesse... tem nada a ver com olho. Tá? Ela estaria aqui, eu com olho ou sem olho. Entendeu? Hoje seria o dia. Mas já tinha pedido para que ela estudasse. E é uma alegria muito grande hoje à noite receber Elidiane. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor fez. E hoje, Elidiane estará nos falando sobre exatamente Jezabel. Tá? Ela se preparou direitinho. Deus já está com ela. Então, é orar pelo meu coração e pelo teu coração, para o nosso coração estar preparado. E eu gosto de dar tempo. Eu falo 2 horas, né? Então, gosto de dar tempo para que a pessoa que se preparou também nos ensine. Vai com calma, que a gente quer mastigar e comer, e se alimentar. Tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos hoje de aprender aqui na tua casa. Eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela igreja amorosa que nós temos, eu te agradeço por todas as tuas bênçãos. Nós sabemos, Senhor, que a família da irmã Francisca Ana, nesse momento, está com o coração bem apertado, Deus, e nós já te pedimos, consola, consola. Mas agora, nesse momento, o nosso coração, ó Deus, eu quero que se abra de forma maravilhosa. Não deixe que aqueles que estão em casa possam se perder, porque o conteúdo hoje é muito precioso. Nós, então, nos alegramos, nós louvamos o teu nome. Usa, Senhor, como tu sempre usastes, Elidiane, para que possamos aprender sobre Jezabel. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, o meu pastor pela confiança, e agradeço ao Senhor porque eu sei que Ele tem me cobrido, que Ele tem me guardado, porque eu vou ser sincera, viu? Pensa numa palavra que me deu um certo temor de Deus mesmo. Eu pedi que o Senhor me guardasse, me cobrisse os meus, a igreja, porque nós não vamos falar apenas de uma mulher, de uma figura feminina, mas nós vamos falar sobre uma influência, uma manifestação maligna que agia através da vida desta mulher e que, infelizmente, perpetua até os dias de hoje, né? Nós temos aprendido muito com todos os pastores que passaram por aqui e vieram falando do rei Acabe. Aqui nós vamos ver algumas figuras que a gente já conhece de longa data: Acabe, Elias, o Tisbita, vamos ver também Jeú e Jezabel. Então, assim, a minha oração e o meu desejo é que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite e nos faça refletir sobre a influência feminina nos dias de hoje. Porque a gente percebe que as mulheres, ao longo da história, elas vieram trazendo a sua influência na sua nação, na sua casa, no seu povo, na sociedade em que estão inseridas, né? Influências boas, influências ruins. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência ruim de Jezabel. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 16, versículo 29. Eu vou pegar aqui meu esboço,
porque tem algumas referências que eu quero usar. 1 Reis, no capítulo 16, versículo de 29, que diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º do rei Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco, somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar na casa de Baal e edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Muitas vezes, quando nós fazemos menção à relação que existia entre Acabe e Jezabel, a gente até pensa que foi Jezabel, com a sua influência maligna, que transgrediu a personalidade, que deturpou as atitudes de Acabe. Mas a Bíblia nos mostra, de forma bem clara, que Acabe já era mau, Acabe já transgredia as leis do Senhor, Acabe já agia de forma ruim, de forma péssima diante de Deus. E como se isso fosse pouco, ele ainda toma para si Jezabel. E nós sabemos que Jezabel, ela era filha de Etbaal. Alguns estudiosos dizem que esse não era o nome exatamente do rei, que era apenas um título que ele tinha, do rei de Sidom. No entanto, esse é o nome que a Bíblia nos traz, Etbaal. Que a gente entenda um pouco dessa influência, é importante que a gente tente entender o meio em que ela cresceu, o meio em que ela foi criada, as coisas com as quais ela se acostumou. Porque, às vezes, a nossa mente, nós lendo sobre as coisas feitas por Jezabel, às vezes a nossa mente não alcança como que pode haver uma mulher com tanta maldade, com tanta esperteza e com tanta audácia. Mas, para que a gente entenda isso, a gente precisa imaginar e visualizar o meio onde Jezabel cresceu. A Bíblia fala que Etbaal, além de rei, ele era sacerdote de Baal. Então, ele era um rei idólatra, pagão, ele servia de forma fervorosa uma entidade maligna que nós já conhecemos de longa data, Baal. E a sua filha, como consequência disso, desta vivência, ela se tornou, então, sacerdotisa de Astarote ou de Azerá. E o que acontece? A Bíblia fala, então, que Baal, ele era conhecido... pode colocar os slides, Jojo, por favor. Irmãos, eu sou péssima com slides, não tenho prática com isso. Mas eu fiz para não quebrar o costume do nosso pastor, tá? Então, nós vamos falar sobre Jezabel, a influência maligna de uma rainha perversa. Isso, gente, isso é um tema tão pesado. Eu realmente fiquei com muito temor para estudar sobre isso. Então, o que acontece? O próximo, Jojo, por favor. Baal, ele era um deus conhecido como o deus do poder, do sexo e da fertilidade. Quando a gente fala de fertilidade, a gente não fala só de fertilidade humana, da procriação humana. A gente fala também da fertilidade do solo, da riqueza daquela terra. Então, ele era conhecido como Deus do poder. Se nós observarmos ali o posicionamento de Baal, a gente vai ver que, na maioria das vezes que ele foi ilustrado, ele está sempre com a mão erguida, como se portasse ali, se tivesse com ele um chicote.
algo para punir, algo para trazer julgo sobre o povo. Então, essa era a imagem. Ele era o Deus do poder, do sexo e da fertilidade. E Etbaal era sacerdote dessa entidade maligna. Jezabel, por sua vez, o próximo, Jojo, por favor, era conhecida como sacerdotisa da deusa Astarote ou Azerá, que era conhecida como a deusa da guerra, da luxúria e do amor. Juntos, esses dois deuses, Azerá era conhecida como a esposa de Baal. Juntos, os sacerdotes de Baal e as sacerdotisas de Azerá cultuavam a essas entidades, a esses deuses, como nós já sabemos, com todo tipo de orgia, de imundícia sexual. Eles se davam em grupos uns aos outros. Além disso, a gente também sabe que existia no meio deles uma prática de violência contra crianças, contra jovens, mas mais contra as crianças, né? Onde as crianças eram sacrificadas. Na prática de Azerá e de Baal, na maioria das vezes, essas crianças eram sacrificadas, deixa eu até ver aqui, sangradas ou queimadas. E existia também uma outra entidade que meio que vinha anexada a essas duas, que era Moloque, que era um deus cananeu. Vocês se lembram lá? Da terra prometida e tudo mais, de todas as leis que Deus nos trouxe ao povo de Israel para que não se contaminasse com aquela geração, com aquele povo, exterminasse a todos. Então, por quê? Um dos grandes motivos era justamente essa prática do culto a Moloque. Primeiro que o Senhor, Ele odeia a idolatria de todas as formas. Ele é o único Deus. E por várias vezes, no livro de Deuteronômio, quando Moisés passa ali as instruções para aquela geração que havia se levantado, o Senhor, no final das frases, fala: eu sou o Senhor teu Deus. Então, assim, o Senhor, Ele, desde sempre, Ele odiou a idolatria. Ele é o único Deus. Então, quando se trata de Moloque, pode colocar o próximo, Jojo. Essa era Astarote, Baal e Moloque. Moloque, ele era conhecido como o deus da prosperidade, da vitalidade. Então, você queria viver muito, então sacrificava a Moloque. E Moloque era um deus, como nós já sabíamos, que ele tinha parte homem, a parte inferior como de um homem e a superior como de um animal. Às vezes era ilustrado como um cavalo ou um touro, um boi. E, na maioria das vezes, ele estava sentado com as pernas cruzadas. Entre as pernas tinha uma bacia, como que uma banheira bem grande, onde se colocava a chama embaixo dela e óleo dentro, azeite dentro dessa bacia. E ali as crianças eram colocadas, mergulhadas, sacrificadas. Essas crianças, na grande maioria das vezes, elas eram resultado do relacionamento sujo que existia entre os profetas de Baal e as sacerdotisas de Astarote. Eles ali estavam juntos, sexualmente falando, elas ficavam grávidas, concebiam, e esses filhos, resultado dessa situação imunda, eram sacrificados a esse Deus. Existiam também algumas pessoas pervertidas, nobres, que eles sacrificavam os seus próprios filhos em nome dessa prosperidade, dessa vitalidade, que a gente sabe que só quem pode nos dar é o Deus de Israel, não é não? E aí o que acontece? Olhando para esse cenário, a gente consegue observar o meio onde Jezabel cresceu, onde ela foi criada, o que ela teve por certo durante toda a vida dela. E ela vai crescendo, eu imagino que a sua identidade vai sendo corrompida pela maldade. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Deus de Israel é quem conduzia todo o seu povo em todas as boas práticas. Práticas essas que não faziam parte da vida e da liturgia dos povos pagãos. E aí, quando Acabe se casa com Jezabel, além de tudo de ruim que ele já fazia perante o povo de Israel, ele também traz para o meio de Israel toda essa imundície. Porque, como nós vamos falar um pouquinho sobre a influência, e Jezabel tinha uma influência muito grande, não só sobre Acabe. Se tem uma qualidade que a gente pode atribuir a Jezabel, é justamente a persuasão. Ela persuadia. E persuadir nem sempre é uma coisa ruim.
Você pode usar a sua influência para algo bom. E eu vou mostrar no final do nosso estudo um exemplo disso. Nós temos várias mulheres na Bíblia que usam os seus dons e talentos para a glória de Deus. Então, Jezabel traz consigo todos esses demônios, toda essa imundície para o meio do povo de Israel. E quando a gente lê esse pequeno pedaço, a gente já tem ideia de várias leis que foram transgredidas, tanto por Acabe, que conhecia a lei do Senhor seu Deus, quanto por Jezabel, que apesar de ser estrangeira, também conhecia a fama do Deus de Israel e a sua lei. Nós vamos ver que Jezabel era tão inteligente e ela sabia certinho tudo que ela fazia, que ela tinha conhecimento da lei do Senhor, sim, em detalhes. A gente vai ver isso mais na frente. Então, existem pessoas que pecam por ignorância. Outras pessoas pecam por fraqueza espiritual. Mas Jezabel não se enquadra em nenhum desses dois tipos. Ela pecava e ela transgredia a lei do Senhor. Ela afrontava a Deus de forma deliberada, com consciência, com dolo, com vontade mesmo de fazer. E aí, quando a gente começa a andar, a gente vê, então, algumas leis que foram transgredidas por Jezabel e Acabe. E uma delas era o seguinte, olha só, eu fiz até uma marcação aqui na minha Bíblia, está igual o meu Vadmec quando eu fui fazer a prova da ordem da segunda fase, cheio de clipe colorido. E aí, o que acontece? Uma das leis que foram transgredidas por Acabe, particularmente falando, foi justamente de se associar com uma mulher estranha. Porque uma das ordens que o Senhor deixou, eu não vou ler os textos, mas eu fiz questão de anotar e eu vou falar para os irmãos, para que caso os irmãos queiram, os irmãos abram em casa, olhem, comparem e possam crescer um pouquinho mais na palavra do Senhor. Então, um dos primeiros erros, uma das primeiras leis que foram quebradas por Acabe aqui nesse quadro de forma específica, foi justamente essa associação, essa união de Acabe com Jezabel. Jezabel era uma mulher estranha e o Senhor havia proibido esse tipo de julgo desigual. Lá em Deuteronômio, anotem aí, Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 1 ao 6, o Senhor deixou bem claro, olha, vocês não vão se associar, não vão se casar, vocês não vão se dar em casamento, nem vão casar com as filhas desses povos pagãos, porque se isso acontecer, se vocês derem as vossas filhas a eles e tomarem as filhas deles para vocês, vocês serão corrompidos. Então o Senhor deixou o seu povo alerta sobre essa mistura, sobre esse julgo desigual. E essa é uma das influências que nós vemos até hoje, irmãos. A segunda lei que foi quebrada por Acabe e por Jezabel foi justamente a de servir deuses pagãos. Quando a gente olha aqui, até no livro, no texto que nós lemos, a gente vê, o Senhor nos mostra que ele não só se prostrou diante dos deuses trazidos por Jezabel, como ele também construiu poste ídolos, ele também construiu um templo a esses deuses. Então, ele fazia tudo de forma consciente, porque ele conhecia. E essa prática o Senhor condena lá em Levíticos, no capítulo 19, versículo 4. Nós vamos ver sobre servir a deuses estranhos. O Senhor dizendo, olha, não façam isso. Outra coisa, outra lei que foi quebrada nesse pequeno pedaço que nós começamos, foi justamente de incitar a idolatria, de incentivar a idolatria a outros deuses. Colocar outros deuses diante de Deus. E nós vamos ver que a condenação para isso está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6, do 6 ao 11. Em Levítico, a gente também encontra essas leis, mas eu usei sempre as de Deuteronômio porque elas são um pouco mais resumidinhas, porque foi justamente Moisés falando com aquela geração nova que havia se levantado. Tá? Uma outra lei que foi quebrada por eles foi o sacrifício de crianças, que isso, irmãos, era abominável aos olhos do Senhor, como a gente bem entende. E era uma prática comum no culto a esses deuses e práticas cananeias. Então, a gente vai ver o seguinte, olha,
quando o Senhor fala, olha, não passeis os vossos filhos pelo fogo. O Senhor está dizendo, olha, não é para sacrificar, não faça isso. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos do 10 ao 12. Nós vamos encontrar esse texto, tá bom? Também o Senhor fala, olha, vocês não vão fazer, meus filhos, como os deuses, como os cultuadores, os adoradores desses deuses pagãos fazem. Vocês não vão fazer como eles fazem aos deuses deles, você não vai fazer para mim. Não vai. E aí está escrito aqui em Deuteronômio 12, 31. E uma coisa que eu gostaria de ler com os irmãos, gostaria que os irmãos abrissem, é lá em Levítico, essa eu quero abrir, irmãos. Vou até marcar aqui para depois não voltar. Que é justamente a pena, a sanção, o castigo para pessoas que fizessem isso, que adorassem a Moloque e sacrificassem os seus filhos. Está lá em Levíticos, Levítico, capítulo 20, versículo do 1 ao 5. Que diz também assim: Disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der os seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do seu povo, porquanto deu os seus filhos a Moloque, contaminando-os assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o meu povo da terra fechar os olhos, aqui eles seriam punidos tanto por ação quanto por omissão. Sabe aquele negocinho que a gente fecha o olho e finge que não viu? Então, eles seriam punidos tanto por ação quanto por omissão. E fala o seguinte: se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então, aqui o Senhor está dizendo, olha, se você fizer, você vai ser punido. E se você fingir que não viu, vai ser punido também. Então, essa prática era realmente abominável aos olhos do Senhor. Tá? Uma outra lei que foi quebrada foi uma que a gente vai ver só um pouquinho mais na frente, porque é dentro de outro contexto. Então, prosseguindo um pouco mais na história, a gente vê que Jezabel se dá essas coisas muito facilmente, porque isso faz parte de quem ela é, da essência maligna de Jezabel, da influência espiritual maligna que agia no povo de Israel, naquela época, através da vida dessa mulher. E andando um pouco mais na história, a gente vai ver o seguinte, que, como eu disse, Jezabel conhecia muito bem a lei. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e o que ela estava transgredindo. Tanto é verdade isso, irmãos, que Jezabel teve vários contatos com o profeta Elias o tisbita. Gente, eu fico imaginando, a Amor pregando sobre Elias, o pastor falando sobre Elias, eu fiquei imaginando a figura de Elias. A Bíblia diz que ele era um homem forte. Tem alguns estudiosos que falavam, inclusive, que ele era meio que um selvagem, né? Algo de uma postura que trazia uma certa imponência, um certo medo, as pessoas tinham esse temor. E essa mulher tinha uma influência maligna tão severa, tão grande, que ela conseguiu amedrontar esse homem. Ela conseguiu fazer com que ele se recolhesse, com que ele se diminuísse, sabe? E aí, quando eu fui observar, o que acontece? Ela já tinha tido vários contatos com Elias. Durante a sua caminhada, ela teve vários contatos com Elias, né? Um dos contatos mais vistos é justamente quando ele enfrentou os 850 profetas de Baal e Astarote lá no monte, não é isso? Que ele chamou e ele lançou um desafio, e ali esses 850 profetas, que eram inclusive financiados pelo povo de Israel, porque eles eram bancados pelos impostos que o povo trazia diante do rei. Então, ele não somente se conformou com a situação que se instaurava no seu reino, como ele também financiava com o dinheiro do povo de Deus
a prática desses profetas. Então, eram 850 profetas. Às vezes, a gente fica revoltado com 500 e poucos deputados. Você imagina 850 profetas. E aí, o povo pagava e bancava todas essas regalias. E no momento em que Elias, ele desafia, a Bíblia diz que esses profetas, eles clamavam, eles dançavam, eles adoravam, eles até se mutilavam, mas, como a gente sabe, Baal não respondeu. E aí Elias se levantou, ele começou a zombar daquele povo e com uma oração simples de primeira, o Deus do céu mandou fogo sobre o altar, consumiu todo aquele holocausto e ainda lambeu a água. Não foi assim que aconteceu? E a Bíblia diz que quando Acabe frouxa, eu fico imaginando Acabe frouxa, irmãos. Quando Acabe chega e conta para Jezabel, Jezabel se ira. Ela se enche de furor e ela manda um recado para Elias dizendo, olha, faça como bem me parecer aos meus deuses, comigo, se amanhã, por essa hora, eu não der cabo da tua vida. Então, ela era tão audaciosa, que mesmo sabendo que esse homem tinha orado e Deus tinha respondido, mesmo sabendo que o povo dela, os 850 profetas, tinha orado e clamado ao seu Deus e nada tinha acontecido, ela também tinha tido uma outra experiência, um pouco anterior a essa, com Elias, quando ele falou que não choveria e não choveu durante 3 anos, nem Baal conseguiu fazer cair água sobre a terra. Ele não era o Deus de toda a prosperidade, da fertilidade? Como é que ele não consegue fazer chover? Então, ela sabia exatamente quem era Elias e quem era o Deus de Elias. Ela não era inocente. E a Bíblia diz, então, que essa mulher ameaça, ele foge. No meio dessa fuga, o Senhor cuida do seu servo. O Senhor alimenta, o Senhor traz o descanso, o Senhor traz a proteção, e quando ele está revigorado, ele se levanta e vai cumprir as ordens do Senhor. Não é verdade? Ele unge a Jeú como rei de Israel, ele unge um novo rei para a Síria, e ele unge o seu sucessor, Eliseu. E quando ele já está voltando, vamos entrar num outro episódio que nos exemplifica bem quem era Jezabel. A Bíblia diz que Acabe chega em Jezreel, que era onde o seu palácio de férias, de inverno, uns falam que é de inverno, outros falam que é de verão, era um palácio que eles tinham, uma casa secundária. E ele chega lá e ele inquieto, começa, porque ele já, na verdade, um pouco antes, a Amor até me falou sobre isso, um pouco antes ele já tinha recebido uma sentença de morte de Deus, e aí ele está ali inquieto, ele está ali apavorado, e aí ele olha e vê o quê? A vinha de Nabote. Eu não sei se ele pensou, a Amor até falou, eu não sei se ele pensou, vou espairecer fazendo uma hortinha para mim, vou tentar esquecer o que se passou, eu não sei se foi isso a intenção de Acabe, mas a Bíblia diz que ele avista a vinha de Nabote e ele deseja possuí-la. E ele vai até Nabote e faz uma proposta, fala, olha, eu quero a sua vinha para mim. Se você preferir, eu posso te dar outra terra em troca. Ou eu posso te pagar o preço justo por ela. Só que aí, Nabote não vendeu a sua vinha. Ele falou, eu não posso vender a minha vinha. Ele deu a Acabe uma resposta negativa, que afrontou ao rei de Israel. E a Bíblia diz que ele volta inconformado, ele fica desolado, não come, não bebe. E Jezabel vai ao encontro de Acabe. Só que aí eu comecei a me perguntar, por que Nabote não quis vender a vinha? A gente pode pensar, não, foi herança dos pais, então ele tinha um apego sentimental pela vinha. Talvez seja isso, irmãos. Talvez a vinha representasse mais o afeto e momentos felizes com os pais. Mas a Bíblia também fala que era proibido que se vendesse herança, herdade, principalmente relacionada à terra, porque a terra representava uma herança divina que o Senhor havia dado ao seu povo. Então, Moisés, para minimizar os espertalhões que queriam passar a perna,
uns nos outros para ganhar mais terreno de uma tribo para outra, Moisés, o Senhor, através de Moisés, começa a colocar algumas leis que restringiam a transferência de propriedade de uma tribo para outra. E aí a gente vai ver, eu até anotei aqui. Deixa eu só procurar. Lá em Levítico, no capítulo 25, versículo 23, nós vamos ver um momento em que o Senhor fala, não vai vender herança. O Senhor deixa bem claro, a terra ela me pertence, você não vai vender. O Senhor havia dividido a porção para cada uma das tribos. Então, o Senhor não queria que isso fosse desfeito. E em Números, no capítulo 36, versículos do 1 ao 12, tem aqui meio que uma briga sobre uma herança que havia ficado, e não haviam filhos homens para receber a herança do pai, só haviam filhas mulheres, e quase que essa herança vai parar na mão dos tios. E elas foram diante de Moisés, reivindicaram a sua herança e receberam. Então, nesse momento, o Senhor fala, não vai transferir. Cada um vai ficar com a sua herança. Se a mulher tiver uma herança, o homem tiver uma herança, tiver uma parte, e eles se casarem, cada um vai ficar com o que é seu. É proibido a transferência de uma tribo para outra. O Senhor já entendia, né, que o povo era esperto. Exatamente, tinha que ficar na mesma tribo. Então, o Senhor proibiu isso. Por esse motivo, esse é um dos motivos pelos quais Nabote não concordou com a venda. Tanto é que no primeiro texto que eu citei, que foi o texto de Levítico, o Senhor proíbe a venda permanente. Talvez ele pudesse arrendar, né, subestabelecer durante um tempo, mas vender de forma permanente não podia. E aí a Bíblia diz, então, que diante da negativa de Nabote, ele volta, fica desolado. Jezabel vai ter com o rei Acabe. E quando chega lá, o homem está destruído, irmãos. Não come, não bebe, triste, amuado. E aí, o que é que Jezabel falou? O que é que está acontecendo? Aí ele conta tudo o que aconteceu. Olha, eu fui lá, fiz uma proposta justa para ele, e ele disse que não. Ela falou, pois então tu te levanta, come, bebe, porque eu vou te entregar essa vinha. E aí, olha como essa mulher era inteligente. Irmãos, ela era muito inteligente. O espírito maligno que agia através da vida dela era muito sagaz. E aí, o que ela faz? Ela cria, ela arquiteta todo um plano. E ela faz o seguinte, ela começa a escrever cartas e selar essas cartas com o selo do rei Acabe, como se fosse ele que tivesse escrito. E ela começa a convidar os anciãos e os nobres daquele povo para que viesse. Irmãos, quando a gente fala de ancião, um senhorzinho, uma senhorinha, quando a gente vislumbra essa imagem, qual é a primeira percepção que a gente tem? Quando eu olho para um ancião, o que é que eu penso dele? Ele exala o quê? Confiança. O que mais? Sabedoria. O que mais? Como? Responsabilidade. Então, tudo isso, ele exala confiança, sabedoria, responsabilidade, o que gera no povo uma sensação de credibilidade. Então, ela se recorre a quem? Aos anciãos e aos nobres. Ela poderia ter chamado qualquer um, mas ela chamou figuras que exalam justamente isso. Confiança, responsabilidade, credibilidade. E aí ela chama, quando eles chegam, ela, com toda a sua persuasão, com o seu jeitinho, ela fala o seguinte, olha, eu quero que vocês façam o que eu vou dizer. Eu estou parafraseando, irmãos. Isso nós vamos encontrar, vou mostrar para vocês. Lá em 1 Reis, no versículo 21. Capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, do 8 em diante. Nós vamos ver o seguinte, que ela chama essas pessoas e ela fala o seguinte, eu quero que vocês apregoem um jejum. Olha aí, uma falsa imagem de santidade, de religiosidade.
Olha aí uma falsa imagem de compromisso sendo passada para o povo. Eu quero que vocês apregoem um jejum, estabeleçam um jejum e tragam para frente do povo Nabote. Quando Nabote estiver na frente do povo, vocês vão trazer duas testemunhas que falem falsamente contra Nabote, que Nabote havia blasfemado e amaldiçoado o Deus de Israel, para que este seja apedrejado e morto. Olha só o que ela faz. Vem dizer para mim que Jezabel não conhecia a lei de Deus. Se a própria lei de Deus estabelece como deveria ocorrer essa questão das testemunhas, a Bíblia fala o seguinte, se nós abrirmos a Bíblia lá em... Aqui. Se nós abrirmos a Bíblia lá no livro de Deuteronômio, que se houver duas testemunhas que tragam a confirmação de que alguém blasfemou contra o nome do Senhor e amaldiçoou ao Senhor, esta pessoa será condenada e morta. E a Bíblia deixa clara, se houver apenas uma testemunha, não haverá condenação, não haverá morte. Mas se houver duas ou mais testemunhas que corroborem esse fato, que confirmem essa transgressão, essa pessoa será morta e apedrejada. Nós vamos ver isso lá em Êxodo, no capítulo 22, que é justamente a pena que se dava aos que amaldiçoavam o Deus de Israel. Êxodo, capítulo 22, versículo 28, e Levítico, capítulo 24, versículo do 10 ao 16, que era justamente a sentença de morte para as pessoas que amaldiçoavam e blasfemavam contra o rei de Israel. Então, Jezabel conhecia muito bem, irmãos, muito bem a lei que era do povo de Israel. Tanto é que ela foi, de forma minuciosa, amarrando todas as coisas para que não existisse escapatória para Nabote. E assim como ela falou para aqueles homens, aconteceu. Eles apregoaram um jejum, eles trouxeram Nabote. As duas testemunhas foram falsamente ouvidas pelo povo e ele acabou morrendo. Inclusive, irmãos, é muito importante a gente se atentar para esses detalhes, porque lá na frente, quando eu falar das influências, eu tenho até que olhar a hora. Quando eu falar das influências, vai ficar bem claro isso para a gente, sobre o falso testemunho, sobre falarmos falsamente contra os nossos irmãos. Tanto é que lá em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 7, tem uma pena também, o Senhor traz uma sanção para as pessoas que falavam falsamente, testemunhavam de forma falsa. O Senhor traz essa pena. E o Senhor fala o seguinte, vai acontecer com essas pessoas, é para fazer com essas pessoas o que pretendia ser feito com aquele que ele caluniou. Então, era olho por olho e dente por dente. Esse é o termo que o Senhor usava. Então, se duas pessoas falaram falsamente contra a Geide, por exemplo, e ficasse provado que aquele testemunho era falso, essas pessoas que testemunharam, elas seriam condenadas pelo mesmo mal que ocorreria com aquele que havia sido caluniado. Então, era olho por olho e dente por dente, é a justiça de Deus. E aí, quando a gente vê, o que acontece? Nesse período, Elias estava voltando. E o Senhor vai ao encontro de Elias, depois que acontece a morte de Nabote, ele é apedrejado e ele morre. Quando ele morre, chega a notícia para Jezabel. E Jezabel corre para Acabe e fala o seguinte, vai tomar a vinha de Nabote, porque Nabote é morto. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 21, versículo do 15 ao 16. Jezabel olha e fala, olha, Nabote morreu, meu filho, vai lá e pega a vinha dele para você. E aí ele vai. Só que enquanto ele vai, Deus manda Elias ao encontro dele. E aí a sentença é dada. O Senhor olha para ele, Elias olha para Acabe, encontra Acabe lá na vinha, no campo de Jezreel,
E aí o que acontece? Ele olha e fala o seguinte, ele chama Acabe, e o Senhor fala o seguinte, você não só matou, como veio tomar a herança. E aí Acabe olha para Elias e fala o seguinte, já és tu aqui o meu inimigo? Em outras palavras, era isso que ele falava. E aí o Senhor traz a sentença, e o Senhor fala para Acabe, que assim como o sangue de Nabote havia sido lambido pelos cães, o sangue de Acabe também seria lambido pelos cães. E que Deus iria exterminar todos os homens, todos aqueles que eram do sexo feminino da linhagem de Acabe, quer seja livre ou escravo. E que Deus iria acabar com tudo. O Senhor traz essa sentença para Acabe. Sim, do sexo masculino, mas que ele fala que ele exterminaria todos do sexo masculino, mas que ele também acabaria com toda a linhagem de Acabe, como ele tinha feito com Baasa, por exemplo. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, ele também fala, e a tua mulher, os cães vão devorá-la, ela será devorada, ela será como esterco, ela será devorada pelos cães. E aí, o tempo passa, ele volta desolado. Gente, o homem que vivia desolado, eu vou te contar, viu? E aí ele volta para casa, o tempo passa, depois dessa sentença, aproximadamente 3 anos se passa, não havia, nesse período de 3 anos, nenhuma guerra contra Israel e a Síria, porque eles viviam em pé de guerra, mas durante esses 3 anos não houve guerra entre esses 2 povos, e um dia o rei de Judá desce e vai conversar com Acabe, eles se encontram, eles se reúnem, e nessa reunião, eles fazem uma aliança para se insurgirem contra Ramote Gileade. E aí o que acontece? No final dessa aliança, os 2 partem para a batalha. E Acabe, muito inteligente, muito esperto, e eu imagino que muito persuasivo, ele convenceu o rei Josafá a ir vestido de rei para a batalha. Mas, de contrapartida, ele iria como disfarçado, como qualquer um do povo, como só mais um soldado. E aí, por que eu falo que ele foi muito inteligente e persuasivo? Porque Josafá aceitou, irmãos. Josafá poderia ter olhado para ele e falar, mas tu é espertinho, né? Você quer que eu vou como rei e você vai disfarçado? Por quê? Mas isso não aconteceu, e assim se fez. A Bíblia fala, quando a gente vai lá para... Quando a gente vai lá para o capítulo 22, versículo do 29 ao 38, a gente vê o seguinte, que Acabe vai disfarçado, Josafá vai como rei, e quando a batalha vai esquentando, o rei da Síria havia chamado 32 dos seus melhores capitães, 32, e tinha dado uma única ordem, olha, vocês não vão batalhar nem contra pequeno, nem contra grande, vocês vão apenas contra o rei de Israel. Não é para vocês pelejarem contra ninguém, mas só contra o rei de Israel. E aí a Bíblia fala que assim foi feito. E quando a batalha estava esquentando e tinha se tornado bem reída, é o que diz a Bíblia, eles veem o rei Josafá e vão persegui-lo. Só que Josafá percebe o que está acontecendo e se identifica. E fala que não é o rei de Israel. Ele brada, ele grita e ele fala, não sou ele não. E aí eles recuam. Irmãos, se isso não é o poder de Deus, eu não sei o que é. Se isso que eu vou narrar agora, o que a Bíblia diz nesses versículos, não é a soberania de Deus regendo todas as coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é inteligente, autossuficiente, que a gente conhece, que a gente sabe, mas tudo vem do Senhor. E aí, o que acontece? Quando Josafá se identifica e fala, não sou ele não, eles recuam. E um dos soldados, ele força o arco, ele faz o movimento de atirar com o arco. E ao acaso, irmãos, ele lança uma flecha. A Bíblia deixa bem claro, ao acaso ele lança uma flecha de cima de um carro. Essa flecha, ela é conduzida, irmãos.
Se isso não é o poder de Deus, eu não sei o que é. Os irmãos até me perdoem ficar animadinha, mas é porque é lindo demais, gente. Ó, a flecha é conduzida, ele joga para o nada, ele atira para o nada, a flecha é conduzida. E a Bíblia diz que ela acerta Acabe por uma fresta, por uma brecha que existia na armadura de Acabe. E nesse dia, Acabe morre. Gente, eu acho que tinha, pastora. Eu creio que tinha. E Acabe morre. E a Bíblia diz que a primeira parte da sentença proferida pelo Senhor através de Elias se cumpre. Porque Acabe morre, a batalha fica muito intensa, os homens seguram Acabe de pé no carro até o fim do dia, quando as coisas se apaziguam e alguém apregoa no meio dos soldados, olha, volta cada um para a sua terra. Volta. E aí, quando eles voltam, os soldados colocam Acabe no carro. A Bíblia diz que o sangue de Acabe se espalha pelo chão daquele carro. E ele é levado de volta para ser sepultado em Samaria. E aí, quando eles levam a carruagem, o carro, né, para ser lavado lá no rio, lá no açude, os cães começam a lamber o sangue de Acabe. O Senhor cumpre todas as suas promessas. E a gente vê também cumprida a lei da semeadura. O que o homem planta, isto ele colhe. Então, ali Acabe morreu. Quando Acabe morre, o que é que Jezabel faz? Foge e vai para Jezreel. Quando ela chega lá, a Bíblia fala que ela fica. O filho dela e o filho de Acabe estavam no trono, que era Acasias. E ele no trono, o que acontece? Chega um momento, você se lembra que Eliseu havia consagrado Jeú como rei de Israel? Chega um momento de Jeú se levantar. Jeú parte para a batalha, para cumprir as ordens do Senhor sobre a casa, o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Ele mata Jorão e mata Acasias. A Bíblia diz que a flecha que mata Jorão, gente, é tremendo. Ela entra justamente nessa juntazinha aqui, ó, do ombro e atravessa o peito dele. Jeú manda que lancem ele lá na vinha de Nabote. E aí o que acontece? Acasias até foge, mas ele pega Acasias e mata também Acasias. Quando Jezabel sabe de tudo isso, ela está lá no seu palácio em Jezreel. A Bíblia diz, então, que os atalaias veem que Jeú está se aproximando, que estava entrando. E aí Jezabel se arruma, pinta os seus olhos, se maqueia e fica na janela esperando Jeú. Algumas pessoas, alguns estudiosos afirmam que a intenção de Jezabel era seduzir Jeú. Outros dizem que não, que ela queria apenas morrer como rainha. De uma forma ou de outra, a gente vai perceber aqui, nós vamos olhar lá, deixa eu ver aqui o versículo. No capítulo 22, no versículo 30 ao 37, segundo Reis, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. A Bíblia diz que ela se apronta, se maqueia e vai para a janela esperar Jeú. Quando ele chega, o que ela fala? Ela fala o seguinte, vamos ler aqui comigo? Segundo Reis, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. A gente vai ler só alguns, que diz o seguinte. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ela estava aguardando. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ela quis dizer o seguinte. Lembra que eu falei que alguns estudiosos diziam que ela se maquiou para seduzi-lo? E outros diziam que nessa fala,
ela quis incitar que ele era um traidor, assim como Zinri havia sido, porque Zinri era um comandante do exército do rei de Israel, conhecido como Elá, rei Elá. E a Bíblia fala que Zinri mata Elá e assume o trono. Só que o trono dele, o reinado dele, dura muito pouco, dura só por 7 dias. Então, quando Jezabel olha para ele, para Jeú, ela quer dizer o seguinte: eu sei que tu és um traidor, você está vindo para me matar. Será que o seu reinado vai ser como o reinado de Zinri? Será que não vão ser apenas 7 dias? Ela estava enganada, né, irmãos? Foi muito mais que isso. Então, a Bíblia fala que ele olha e fala: tem alguém aí comigo? Quem está comigo? E aí 2 ou 3 dos eunucos olham para ele e ele fala: lança essa maldita daí de cima. E eles lançam Jezabel. A Bíblia fala que a cena é uma cena bem, bem difícil, porque ela cai e o sangue dela respinga nos cavalos, nas paredes. E para completar, Jeú ainda passa por cima dela e vai comer. Ele entra e vai comer. Quando ele está comendo, ele dá uma ordem. Ele fala: olha, vai olhar por aquela maldita e enterra ela, porque ela é filha de rei. Só que quando os homens chegam para enterrá-la, para buscá-la, não tem quase nada, irmãos. Ficou só as palmas das mãos, a planta dos pés e a caveira. A caveira é o conjunto de ossos que compreende no crânio e os ossos da face. Ficou só isso. Não havia o que ser enterrado. E como a gente sabe, tudo que entra, sai. Os cães comeram, né? Então, ela realmente serviu como esterco, onde se cumpre a lei da semeadura, o que planta, colhe. Mas o que eu quero chamar a atenção em tudo isso para os irmãos é que, independente se ela quis seduzir ou chamá-lo de traidor, a intenção real de Jezabel é justamente fazer com que Jeú desistisse dos seus objetivos. Ela queria persuadi-lo, seduzi-lo de alguma forma, para que ele não a matasse, o que não aconteceu. Mas a gente percebe que o juízo chegou sobre a casa de Acabe, sobre a casa de Jezabel, que havia implantado essa idolatria tão imunda no meio do povo de Israel. Mas o dano que ela causou se estendeu não só ao reino do norte, que compreendiam 10 tribos com a capital em Samaria, que era regida pelo seu marido Acabe. Mas também alcançou o reino do sul, porque uma das filhas de Jezabel, que também era má e perversa, se casou com o rei de lá, com o filho de Josafá, que era Jorão. Se casou, o nome dela era Atalia. Nós vamos ver um pouco mais sobre Atalia lá na frente, já contemporânea a Eliseu. E a gente vai ver que, através de Atalia, a idolatria também se estende ao reino de Israel. E essa mulher, ela era tão má, ela era tão perversa, tão má, que quando Jeú mata o seu filho Acasias, a Bíblia fala que ela, a própria rainha-mãe, Atalia, lá no reino do sul, lá no reino de Judá, ela mata todos os descendentes do rei. Ou seja, todos os filhos do seu filho, os seus netos. Só um escapa, que é Joás. Ele escapa porque a irmã de Acasias, que não se sabe se ela era filha de Jorão com Atalia ou com alguma outra mulher do rei, ela que era esposa de um sacerdote, ela esconde essa criança, esse menino chamado Joás, durante 6 anos, na casa do Senhor, lá no tabernáculo. E ali ele esteve seguro, até o momento de se apresentar, de ser ungido rei, e até o momento do Senhor trazer também juízo sobre Atalia. Ela, além de matar os seus servos, ela profanou a casa do Senhor, além dela matar os seus netos. E o mais interessante é que a gente pode olhar e falar assim: claro que ela ia matar os netos dela. É óbvio, ela quer garantir a sua estadia no trono. E se houvesse um herdeiro legítimo do rei, ela teria que ser apenas a rainha-mãe, e não a regente do reino do sul, reino de Judá. Mas o intuito, talvez esse até fosse realmente o intuito de Atalia, quando ela matou os seus netos.
Mas o intuito da entidade maligna, do espírito maligno, que agia através de Jezabel e através de Atalia, era muito maior. Essa entidade, ela queria alcançar a linhagem de Davi. Ela queria exterminar a linhagem de Davi, porque ela sabia que da linhagem de Davi surgiria quem? O Messias. Seria levantado quem? Cristo. Porque Deus um dia olhou para Davi falando, nossa, eu tenho uma casa tão linda. E eu queria tanto construir uma casa tão linda para o meu Senhor. E Deus conversa com Davi, não permite que isso aconteça, mas Deus dá uma promessa a ele, dizendo que o reino dele se estabeleceria para sempre, que dali viria o Messias. Tanto que Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a promessa que Deus havia dado a Davi, que da sua semente, da sua linhagem, viria o Messias. Então, quando o Espírito Santo desce em Atos 2 e Pedro faz o seu discurso, ele usa essa referência de esperança para o povo de Israel. Então, irmãos, o espírito maligno que agia através dessas vidas tinha um intuito muito maior, exterminando esses meninos. Ele queria acabar com a linhagem do Messias. Mas Deus é tremendo e não permitiu. Ela esconde ele fica escondido durante 6 anos, e depois ela é morta. Atalia é morta. E ela também profana a casa do Senhor, e nós vamos ver isso mais à frente. E aí o que eu percebo? Que essa influência, irmãos, eu já estou terminando, que essa influência, ela não ficou apenas nesses dias, nos dias de Acabe, de Jezabel, de Atalia, de Elias, de Eliseu. Essa influência, ela não somente, esse espírito mau, essa entidade maligna, ela não ficou apenas nesses dias, elas perduram até hoje. E elas trazem para o nosso meio, para o meio do povo, das nações, ela rege nações, e ela traz algumas consequências. E aí, coloca o próximo slide para mim, Jojo. O próximo, esse. Jezabel, influência maligna em nossos dias. Uma das primeiras consequências que a gente percebe da influência desse espírito maligno nos nossos dias é justamente a questão do julgo desigual, você se associar a alguém que não professa a mesma fé. Existem exceções onde uma pessoa, vamos usar o exemplo do casamento para ficar mais fácil da gente visualizar, mas esse julgo desigual, ele se estende a qualquer decisão da nossa vida, não só do casamento. Então, assim, quando nós nos unimos, nós cristãos, nos unimos com pessoas que não professam a mesma fé, existe um risco muito grande de nós sermos corrompidos. Porque a gente já começa na desobediência. Então, a escolha de se associar a alguém que não pertence ao seu povo, à sua fé, já é um ato de desobediência. Existem algumas exceções, onde uma pessoa não crente consegue converter uma crente, mas isso é realmente uma exceção. E exceção não representa a regra. Por isso se chama exceção. Não se aplica, lógico, a pessoas, por exemplo, que são casadas e nenhuma das duas conhecem a Jesus, uma se converte, a outra não. Aí é um outro caso. Mas quando a gente fala de julgo desigual, como foi o de Acabe e o de Jezabel, essa decisão de desobediência consciente pode trazer um dano muito grande para a nossa casa, para o nosso lar, para a sociedade como um todo. Uma outra coisa que a gente vê na ação de Jezabel é o seguinte: exterminar os profetas. E esse exterminar não é apenas matar, porque quando você mata algo ou alguém, quando algo ou alguém morre, quando alguém morre, morre o corpo físico, não é isso? Mas permanece o quê? As obras, digamos assim. Quem aquela pessoa era, o que ela fez, o legado que foi deixado por ela. O intuito dela era exterminar, ela queria acabar não só com o corpo, mas também com a honra da pessoa. Tirando toda a credibilidade, tirando toda a honra dos profetas, como foi o caso de Nabote. Ela, antes de matar o corpo de Nabote,
ela acabou com a honra de Nabote no momento em que falou ao povo que ele havia blasfemado e amaldiçoado ao Senhor. Então, ele morreu como alguém indigno. E olha qual a consequência que ela e Acabe tiveram por conta disso. É a mesma consequência de todos aqueles que se levantam com falsos testemunhos, com maledicências. Ah, irmã, isso não acontece nos nossos dias. Não. É só abrir o Instagram, irmãos, que você vai ver um monte de crente metendo pau e um monte de crente. As pessoas esquecem que, independente de servirmos ou não a Deus, nós somos pessoas suscetíveis a erros. Independente de sermos profetas, pastores, cantores, pregadores, nós somos a igreja do Senhor e a igreja só será perfeita no céu. Embora isso não seja desculpa para a gente pecar, a gente tem que buscar a santidade. Mas é só abrir o celular que a gente vai ver crente metendo pau em crente. E isso é muito sério, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente está quebrando a credibilidade do nosso próprio meio. E isso traz consequências não só para a nossa vida pessoal, mas para o reino de Cristo. Porque que toda vez que um pastor ele comete um erro, o primeiro título que vem na manchete do jornal é pastor. Porque isso tira a credibilidade de uma classe inteira. Todos são colocados no mesmo balaio. Então, isso é muito sério. E era uma das estratégias de Jezabel naquela época. Coloca de novo para mim, Jojo, por favor. Uma outra consequência era calar os profetas. Por quê? Porque se ela mata e se ela acaba com a credibilidade dos profetas, ela acaba calando todos os outros. Ela acaba tirando a força de todos os outros. Olha o que aconteceu com Elias. Ele fugiu, irmãos. Depois ele foi revigorado, voltou, continuou a obra. Ok, mas durante um tempo ele fugiu. A Bíblia fala que um dos servos da casa de Acabe escondia os profetas. Os profetas escondidos, eles estavam calados, irmãos. Eles estavam em jejum e oração, mas eles estavam calados. Não havia quem conduzisse o povo novamente à presença de Deus. Porque o profeta não é só aquele que diz, eis que te digo, é aquele que leva a palavra. É aquele que conduz o povo, aquele que é usado pelo Espírito Santo de Deus para a condução do povo a Deus. Então, os profetas mortos, sem credibilidade e escondidos, eles estavam calados. Então, não existia quem conduzisse o povo novamente a Deus. Uma outra influência era financiar os falsos profetas. Eles financiavam todas essas maledicências, todas essas atribuições dos falsos profetas. Porque sem esse financiamento do povo de Deus, eles não podiam trabalhar. E aí, esse é uma das consequências que nós vemos até os dias de hoje, irmãos. Quantos falsos profetas, quantas pessoas que não pregam o evangelho genuíno de Cristo estão sendo pagos para arrastar multidões? É ou não é? É um evangelho tão fácil. Existem influencers hoje, que é só gravar um vídeo no Instagram, que ele ganha dinheiro, ele é pago. E muitas vezes para disseminar coisas que envergonham o reino de Cristo e que fazem com que o reino de Cristo pereça. Próximo slide, Jojo, por favor. Uma outra influência são estratégias malignas para engano, para ludibriar o povo, como foi o caso lá da vinha de Nabote. Ela fez todo um aparato para fazer com que o povo acreditasse que aquilo que era falsamente dito pelas testemunhas era verdade. Então, ela usou, inclusive, a própria lei. Ela usou, inclusive, a própria Escritura. O próprio mandamento do Deus vivo. O que a gente vê acontecendo muito hoje em dia. As pessoas usam parte da Bíblia, a parte que lhes convém, para pregar um evangelho que se amolda às suas vontades e aos seus desejos. E aí nos leva a uma outra consequência, que é justamente a associação com o mal. Se nós abrirmos lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, eu marquei bem aqui. Não, abre para mim, amor, por favor, Tiago capítulo 4, versículo 4. Essa associação com o mal é justamente a tolerância do mal. É você se aparentar ao mal. É o famoso nada a ver. O que tem? Não tem nada a ver.
Então, você está assumindo uma associação com o mal. Você passa a entender as atribuições do mal na sua vida e achar que isso é normal, isso é só a evolução dos tempos. Antigamente era um tempo, hoje é outro tempo. E tudo bem se eu andar devagarinho com o mal. Ele não vai me contaminar. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o Senhor fala outra coisa. Pode ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o Senhor nos traz essa instrução. Se você quer ser amigo do mundo, se você quer se associar ao mal que o mundo traz, você não pode ser meu amigo. Você é meu inimigo. Uma outra consequência, pode deixar o slide, Jojo, que a gente já está terminando. Diz o seguinte, que é a falta de liderança familiar. A gente percebe aqui nas entrelinhas que Acabe era totalmente direcionado e influenciado por Jezabel. Ele era controlado, tanto é que uma das sentenças de Deus sobre ele fala que essa sentença viria justamente porque ele se vendeu para a adoração de falsos ídolos. Então, Acabe se deixou dominar por Jezabel, quando, na verdade, a gente sabe, está lá em Efésios 5, do 23 ao 32, uma instrução de Paulo, dizendo o seguinte, o homem ele é o cabeça do lar. Ele fala, olha, o homem ele é o cabeça do lar. E ele assemelha o relacionamento do esposo com a esposa como o relacionamento de Cristo com a igreja, onde a esposa é submissa em amor ao esposo. Ela submete as suas vontades, ela submete as suas necessidades ao esposo. Esse é o posicionamento também da igreja. De contrapartida, o esposo faz como Cristo fez. Ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a sua vida por ela. Então, não é um relacionamento abusivo. Aqui não cabe discurso de feminista, aqui não cabe discurso de empoderamento feminino, porque aqui não se trata de um texto machista, de um texto abusivo, não. Quando Paulo traz a ideia de submissão, é uma submissão em amor, que é correspondida por um amor da parte do esposo, que ama tanto a esposa a ponto de se entregar por ela. Esse é o cabeça do lar. E Acabe abriu mão do seu lugar de sacerdote, de cabeça, para entregar na mão da sua esposa, Jezabel, que era pagã. Então, daí por diante, a casa foi de mal a pior. Os nossos filhos precisam de um sacerdote no lar. Ah, irmã, e o que faz com famílias que não têm o esposo? Cristo é o esposo. Então, busque na figura de Cristo suprir essa necessidade, porque Ele é o parâmetro para todas as coisas. Outra coisa é a falsa religiosidade. O falso jejum apregoado trouxe essa credibilidade da santidade, de uma religiosidade pura, genuína, quando, na verdade, era tudo falso, era tudo mentira. Então, as máscaras caem. O Senhor nos mostra isso, irmãos. Ele um dia falou aos fariseus que eles tinham fama de quem vivia, mas que estava morto. Eram o quê? Sepulcros caiados. Então, essa é a falsa religiosidade, que muitas vezes impõe sobre o povo um jugo muito pesado. A descaracterização da igreja. Lá em Romanos, está dizendo o seguinte, Romanos 12, 2. É aquele texto que fala que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Então, nós não podemos, irmãos, tomar a forma do mundo. E é tão difícil, né? É tão difícil se manter puro e casto nos dias de hoje. Mas Jesus nos dá a força necessária para nós renunciarmos aos nossos desejos, aos nossos pensamentos autossuficientes e nos amoldarmos à igreja segundo a vontade de Deus. A igreja única, unida, onde Cristo é o cabeça. E o último slide, que são as últimas consequências para nós terminarmos.
O desvio de culto, a gente sabe que o culto a essas entidades era um culto sujo, abominável ao Senhor, abominável ao Senhor. E quando a gente fala de culto, não é apenas assistir ao culto, mas é cultuar a Deus. Às vezes a gente se deixa seduzir pela ideia de que o homem é o centro dessa relação. Porque o Senhor veio, morreu, se sacrificou, e isso é verdade. Nós somos o centro da afeição de Deus. Mas o centro, o ponto firme do relacionamento do homem com Deus é o próprio Deus. Então, o desvio de culto não está ligado só à prostituição, a orgias sexuais. Está ligado muito mais à usurpação do lugar de Deus no lugar do culto. Então, o culto precisa ser puro, santo diante do Senhor, e nós temos que nos juntar não apenas para assistirmos, mas para cultuarmos, para adorarmos ao nosso Senhor. A sedução, lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8, o Senhor nos adverte o seguinte, que se nós resistirmos, nós nos aproximarmos de Deus e resistirmos ao diabo, o diabo vai fugir de nós. Então, a partir do momento que a gente se aproxima de Deus e a gente foge do diabo, a sedução maligna do diabo não nos alcança. Ela não nos influencia. E aí a gente não usa os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões para seduzir outros para o diabo. Mas a gente usa para a glória de Deus. A imoralidade, prostituição, isso é bem claro, né, para a gente. A cauterização do entendimento é justamente aquela questão de se acostumar com o pecado. O pastor estava falando sobre isso na escola dominical. De se acostumar com o pecado. A partir do momento que a gente peca, aquilo se torna tão normal que para a gente já não é mais errado. A partir desse momento, o Senhor realmente não nos alcança. E não porque Ele não tem poder, mas porque as nossas atitudes e escolhas tornaram o nosso coração duro como pedra e a nossa mente negra como a noite. E, por último, a violência e a voracidade contra jovens e crianças. Irmãos, esse é um dos que mais me preocupa. Porque eles realmente são o futuro da nossa nação, da nossa igreja. Por isso, a necessidade de investirmos neles hoje. E quando a gente fala de violência e voracidade, a gente não está falando apenas de violências físicas e psicológicas, mas a gente fala também do intuito do diabo de influenciar os nossos filhos, os nossos jovens e os nossos adolescentes, para que esses sejam corrompidos, como Jezabel foi corrompida, para que se afastem do Senhor. Porque se ele consegue esse intuito, irmãos, ele compromete seriamente a igreja. Por isso que nós, como pais, temos que pedir o discernimento vindo do Espírito Santo, para que a gente consiga identificar todas essas influências sobre nós e sobre a nossa casa, assim santificando-nos e santificando a igreja de Cristo. E foi isso, tá bom? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu gostaria de convidá-los para ficarmos em pé. E vamos fazer uma oração bem séria, irmãos. Pedindo ao Senhor que nos direcione, que nos guarde, que nos cubra com o seu sangue. Que nós tenhamos sensibilidade a ponto de discernir se algo vem ou não da vontade de Deus, se algo procede ou não de Deus, porque muitas vezes nós somos enganados por não termos discernimento do Espírito. Então vamos orar nesta noite? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina, pela Tua palavra que nos direciona, pela Tua palavra que nos abençoa e que nos traz vida. Senhor, cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue. Senhor, guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Guarda-nos, Senhor, da influência desse espírito maligno que quer nos seduzir e nos afastar de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda-nos, Senhor, da sensação falsa de poder. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento do Teu Espírito, para que possamos ser conduzidos por Ele, fazendo em tudo a Tua vontade e cumprindo, Senhor, a Tua boa obra. Que o Teu sangue nos cubra, que o Senhor vá à nossa frente, nos direcionando, e que a Tua graça, Senhor Jesus, nos
cubra por detrás e por diante, que possamos estar dia após dia em Tua presença, fazendo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está a tua filha, continua abençoando. Abençoa o esposo, abençoa a Eloá, o André, ó Deus. Guarda, protege. Ó Deus, concede a eles tudo o que eles precisam e continua usando na tua obra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Que bênção. Agora, imagine a filha de Jezabel. Imagine a filha de Jezabel. Pois é, ela quase acabou com o Reino do Sul. Quase acabou com o Reino do Sul. Essa aula foi importante para o que nós vamos ter na próxima quarta. Na próxima quarta, nós vamos trabalhar com Jeorão, mas não do norte, o do sul. E aí a gente continua as dinastias. O filho de Josafá.